Bem, a quem foi dado a conhecer o mistério do reino? Esta é a nossa mensagem número 16, a 16ª mensagem das minhas defesas de tese. São 385 defesas de tese pró-reforma. Mateus capítulo 13, versículo 11. Ao que respondeu: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Uau! Quer dizer que há pessoas que vão conhecer os mistérios e há pessoas que não lhes é concedido. Bom, assim diz a palavra do Senhor. Vamos ouvir o Espírito falar. Vamos agora estar atentos, sensíveis, abrir o coração para que a semente seja semeada na boa terra, a terra dos eleitos do Senhor. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, que alegria intensa e profunda eu tenho sobre este altar, porque eu conheço as dimensões do teu amor, o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Tu me mostraste o teu coração, tu te revelaste, Pai, ao meu espírito, para que eu pudesse, assim como Paulo, que foi levado ao terceiro céu, eu pudesse compreender os mistérios que estiveram ocultos. Então o Senhor usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha vida, para que esta palavra chegue como semente ao coração do teu povo. Eu faço esta oração com fé e declaro que a sementeira será boa e a colheita será maior, em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família preciosa, família de Deus, povo eleito, selo do meu apostolado, cartas escritas por Deus, povo gerado por este altar apostólico e profético. Alguns mesmo trouxeram-me dores de parto, mas agora Cristo está sendo formado a cada dia na vida do povo do Senhor, meus filhinhos em Cristo Jesus. Há uma grande reação ao facto de que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição eterna. Há uma grande reação. Isto é bíblico, foi o Senhor que disse assim, foi Deus que estabeleceu estas regras, mas realmente existem pessoas que reagem negativamente e dizem que se isto pudesse ser verdade, seria uma grande arbitrariedade de Deus, uma falta de amor, uma injustiça, uma violação ao livre arbítrio do homem. Então, meus irmãos, esta é a 16ª mensagem que eu estou tocando nesta tecla, mostrando este viés de revelação. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de escolher livremente e de dizer sim ou não à redenção de Cristo. Então nós já mostramos aqui em 15 mensagens anteriores que o homem não tem a faculdade de decidir por si mesmo se quer ou não quer ser salvo, e que Deus só pode salvar o homem, não é se o homem desejar, é aquele que ele escolheu e predestinou. Claro que quando se começa a dizer, não, o homem tem a faculdade de decidir, que Deus só salva se o homem quiser, isto soa muito simpático, mas não está na Bíblia. Não é bíblico. Fere o coração de Deus,
arranha a soberania do Senhor, é contra os princípios do governo de Deus. Então, livre-arbítrio é totalmente contrário à predestinação. Livre-arbítrio, se alguém tentar procurar na Bíblia, não está, portanto não passa no crivo da Bíblia. Livre-arbítrio não se sustenta à luz da palavra de Deus. Agora, o que você tem que entender é que Deus providenciou, dentro dos seus planos, do beneplácito da sua vontade, Ele providenciou a salvação. Ele ofereceu gratuitamente. Agora, Ele não ofereceu gratuitamente para que o homem aceite ou rejeite. Deus não perde tempo com lobos. Deus não dá a palavra ao cabrito. Ele disse: eu tenho as minhas ovelhas. Portanto, a coisa que me dá mais prazer quando eu estou no altar é poder contemplar a glória de Deus na vida do povo do Senhor, e saber que cada um que aqui está porque Deus quis que estivesse. Isso me dá segurança, isso me dá um conforto à minha alma, isso me dá uma paz muito grande. Então vamos lá repetir o versículo do início do culto. Mateus 13:11. Mateus 13:11 diz assim: ao que respondeu: a vós outros vos é dado a conhecer os mistérios. Quem são estes vós outros? São as ovelhas, são os eleitos, são os predestinados, são os vasos de honra, são o peixe bom, são o trigo, são os 144.000, são os 24 anciãos, é a igreja de Jesus. Ao povo escolhido, Deus dá a conhecer os mistérios, mas diz que aqueles, quem são aqueles? Aqueles são os filhos do diabo, são os cabritos, o joio, os filhos da perdição, os vasos de ira, aqueles que tropeçam na palavra. Diz: aqueles não é dado a conhecer. Então isto é extremamente intrigante e instigante, porque eu preciso que você acredite na verdade. Senão você vai ter uma utopia espiritual dentro da sua mente. Você não será nunca uma pessoa segura, vai ser eternamente vacilante. Olha então o que diz em Mateus 13:10-16. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Parábolas eram mistérios, né? Por que lhes falas por parábolas? Então ele disse: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios, mas àqueles não é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Agora vai a mais profunda revelação que me deu origem a estes olhos espirituais do meu coração iluminados. Olha só, para que ele fala por parábolas aqueles que não são para a salvação, para quê? Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entendem, de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Versículo 16: bem-aventurados porém os vossos olhos. Agora é para nós, agora é para aqueles a quem Deus quis revelar. Bem-aventurados porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque quer dizer que tem gente que vê e ouve os mistérios de Deus, compreende, recebe, tem alegria, pratica, e tem gente que vê e não vê, ouve e não ouve. Isto é uma grande revelação. Este é um mistério, porque o que diz a pregação
legalista do livre-arbítrio. Olha, Jesus prega, a igreja prega, e agora cabe ao homem dizer se quer ou não quer. Quando a Bíblia diz não, a mensagem é pregada, pessoas vão ver e ouvir e não vão ver nada, nem vão ouvir, não vão entender. E haverá pessoas que vão ouvir, entender e receber. Uns são os cabritos, outros são os eleitos de Deus. Você não quer dar graças a Deus porque você está vendo e ouvindo? Você está vendo e ouvindo. Você está vendo e ouvindo. Você tem ouvidos de ovelha, tímpano ovelino. Então, como pode? Talvez alguém pergunte. Jesus veio com a missão de apresentar uma mensagem salvadora. E agora ele esconde em parábolas. Vamos lá voltar ao versículo 11. A vós outros é dado a conhecer os mistérios. Quer dizer, com quem Deus trabalha? Com a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos, os seus eleitos, a quem Deus quer dar a conhecer. Isto não é moto próprio, não sou eu que um dia, ou não fui eu que um dia acordei e disse, uau, agora estou compreendendo tudo. Eu levei anos, cego, como cego em tiroteio, sem entender nada da Bíblia Sagrada, repetindo o que os outros diziam. Isto me trouxe uma grande angústia ao meu coração, até que um dia, pela sinceridade da minha busca e dos meus questionamentos, o Senhor então me deu a conhecer os mistérios. E eu vou lhe dizer uma coisa, durante esses, pelo menos de 1986 para cá, você sabe, o mundo hoje ouve a graça de Deus por causa desse ministério. Eu sei que Satanás tem uma raiva de mim, você nem imagina. Ih, tem um ódio. Vou te contar, você nem sabe as guerras que eu passo todos os dias da minha vida, todos os dias ministeriais. É uma tensão muito grande, exacerbada, porque o que o mundo gostaria, o mundo das trevas? Que eu me calasse, ou que eu fosse mais um pregando 7 passos para não sei o quê, 3 para trás, 4 para frente, farinha, óleo, azeite, água ungida, era isso. Só que isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então, vamos lá outra vez em Marcos, porque Marcos repete isso. Marcos 4,10 diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogavam a respeito das parábolas. E ele lhe respondeu: a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino, mas aos de fora, ele já está falando igreja, os de dentro, os de fora, eu vou ensinar por parábolas. E ele diz depois no versículo 12: para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Pastor, mas isto é que me intriga muito, pastor. Então a mensagem não é universal, não é? Vinde a mim todos vós. É verdade, ela é uma mensagem universalizada para as ovelhas. Ovelha, ela pode estar no fundo do poço, num tremedal de lama, pode estar metido com crack, com cocaína, enfim, pode ser uma ovelha que tem atitudes de lobo, mas quando ela ouve, ela não resiste, porque ela foi feita para isso. Então, meus amados, cabrito, lobo, filho do diabo, não podem ser salvos. Então estas duas passagens fazem sentido e são coerentes. Só aos eleitos, só aos predestinados lhe é concedido conhecer os mistérios. Então só os eleitos se convertem e são perdoados. E é verdade, você já teve essa experiência. Quantas pessoas você deu o seu testemunho, falou de Jesus e a pessoa diz: eu não quero saber, porque não pode querer saber. Ele tropeça na palavra. Feito para isto. Então eu queria muito
que as pessoas eleitas de Deus dessem muito valor à igreja, à palavra, à sua relação com Deus. Sim, porque eu não estou aqui pregando um mito, eu não estou aqui pregando um pensamento positivo que nós vamos ter e tal. Não, eu estou aqui pregando uma verdade. Eu estou lhe dando solidez, eu estou lhe mostrando a Bíblia. São 16 mensagens para lhe provar a verdade. Os não escolhidos, não lhes é concedido a salvação. Agora não é para você dizer, não, isso é uma injustiça, porque Deus. Não, é o contrário. Ai, graças a Deus que eu fui escolhido. Esta é a nossa posição. Veja só em Êxodo 7, 13 e 4. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações do meu julgamento. Veja, quando Faraó começava a ouvir, Deus endurecia o coração dele. Para você ver a soberania de Deus. Como é que Deus faz com quem quer, como quer, quando quer, da forma que quer. Amado, é uma loucura lutar contra estas verdades. Êxodo 9, 12 diz assim: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Onde é que está o livre-arbítrio de Faraó? O Faraó podia ter dito, eu estou ouvindo tudo. Mas Deus lhe endureceu o coração, não ouviu nada. Moisés chegou e disse, olha, diga ao meu povo, deixa o meu povo ir embora, nós precisamos ir para a terra prometida. E Faraó disse, o quê? O meu povo precisa de sair. Não estou entendendo. O quê? Porque Deus endurece, ele não ouvia. Sabe como é que Deus é soberano? Fica essa gente brincando com Deus e igrejinha. Não, porque o meu dízimo eu não dou, porque não vou à igreja, porque a igreja... Amado, cristianismo é coisa séria. Tem muita gente brincando, tem muita gente que poderia estar aqui na igreja e não está. Gente que não quer nem saber. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ou você crê desta forma, ou você não é salvo. Então, se Faraó tivesse livre-arbítrio, quem é que o forçaria a tomar uma decisão? Se ele quisesse, ele faria a vontade dele. Não fez, porque Deus o endureceu. Agora vamos ver outras passagens. Atos 16, 6 a 10. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Isto é chuva? Graças a Deus. O ar-condicionado vai poupar esta noite, bicho. Olha só. Olha para o apóstolo e para o telão. Um olho no apóstolo, um olho no telão. Vai ficar com os olhos tortos. Percorrendo, está Paulo dizendo, percorri a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Veja, se Paulo tivesse livre-arbítrio, ele disse, eu vou para a região frígio-gálata. Ponto final. Mas o Espírito disse, não. Depois diz o versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Olha, Deus está no controle da nossa vida, meu. Não é o nosso querer, é a vontade de Deus. Ele ia para um lado, Deus dizia não, ele ia para o outro. Mas pastor, mas os propósitos de Paulo não eram bons, não era para pregar. Mas não era a vontade de Deus, quem manda é Deus. Depois diz o versículo 8, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, a qual um varão macedônio estava em pé e dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Mas foi onde Deus quis. Foi onde Deus quis, não é onde o homem quer. Olha, amados, eu tenho essa experiência com a nossa ida para Portugal. Você sabe, a minha paixão por Portugal sempre foi muito grande. E eu pensei, bom, vamos estabelecer a igreja em Portugal, eu volto aqui todo mês, e assim a igreja vai adiante. Fomos, fizemos o trabalho, implantamos a igreja, graças a Deus, até que um dia Deus disse, agora volta.
E eu pensei que era o contrário, eu pensei que era assim: agora eu venho de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Deus disse: o meu altar profético é este. E graças a Deus que Deus usou o bispo José Carlos Gemal, que me ligou um dia e disse: apóstolo, teu lugar é aqui. Vá lá, Portugal, de 2 em 2, 3 em 3 meses. A família de Deus de Portugal é maravilhosa, mas o altar é exatamente. O Espírito Santo disse: vai. O Espírito Santo disse: não, volta. Você sabe, isto prova o quê? A soberania de Deus. Porque eu podia ter batido o pé. Ah, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E eu já teria morrido. E quando Deus disse que era a hora de eu voltar, eu me recordo, foi em 2009, em outubro, a última campanha que fiz, quando eu disse: irmãos, Deus me disse que em dezembro voltaria. A igreja toda ficou de pé um domingo de manhã, gente chorando, ajoelhada, sem nós percebermos por que tinha gente ajoelhada lá na porta aos prantos. Era o Espírito Santo. Amado, o soberano é o Senhor Jesus Cristo. Soberano é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero ir à Ásia. Não. Senhor, eu quero ir à Bitínia. Não. Então aonde? Na Macedônia. Então você sabe, Romanos 9, 11 e 14 a 18, ele diz: ainda não eram nascidos os gêmeos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Por que Deus tem uns para salvação e outros não? Ele disse: de modo nenhum. Ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Eu vou me compadecer de quem me aprover ter compaixão. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre. Não é o homem que tem livre-arbítrio, mas Deus usar da sua misericórdia. Porque a Escritura diz: a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e endurece quem lhe apraz. Você percebe aqui que não existe nada de livre-arbítrio, existe tudo de soberania de Deus. Deus pode contradizer leis da física, leis da química, leis de tudo, porque Ele é o Senhor das leis, amado. Eu me recordo quando eu estava no hospital, com gangrena, necroses, o corpo apodrecido, as pernas destruídas. Eu me recordo quando os médicos disseram: isso não dá, e todo mundo fazendo muxoxos e muxoxos. E Deus chegou e disse: eu vou criar uma circulação colateral, onde não tem artéria femoral, eu vou botar artéria e reconstruir o meu corpo, as minhas pernas. A medicina disse que não podia. Muita gente vai dizer que você não pode muita coisa, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece, meu amado. Então, esta é a 16ª mensagem, e até agora nós não vimos nada, nenhum texto de livre-arbítrio. Agora a pergunta é: será que Paulo está mentindo? Porque ele disse que queria ir para Bitínia, Deus não deixou. Queria ir para Mísia, Deus não deixou. Então ele está mentindo. Será que ele está mentindo? Será que ele deixou de ir porque ele realmente disse: eu não vou e ponto final? Ou realmente o Espírito Santo impediu que ele fosse? Olha, a Bíblia mostra de capa a capa Deus agindo de forma contrária à carne do homem. Não há na Bíblia nada que diga que o homem tem livre-arbítrio. Deus criou o homem e o dotou do livre-arbítrio. Não existe. Que o homem tem liberdade de escolha para a salvação, não existe. São 16 mensagens. Então, apóstolo, o que a Bíblia ensina com profusão? A predestinação. Vamos lá ver aqui alguns versículos, ver se dá tempo para todos. Romanos 8, 29. 28. Sabemos todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados com um propósito.
E aos que de antemão conheceu também os predestinou. Versículo 30. E aos que predestinou chamou, justificou e glorificou. Vê? A obra do princípio ao fim é uma obra soberana de Deus. Efésios 1, 4, 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Olha a profusão. Eu poderia ficar aqui uma manhã, uma noite só de versículos bíblicos que mostram isso. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamou, foi Ele que chamou, que predestinou. 1 de Pedro 2, 9, versículo que eu sou apaixonado. Vós sois raça de livre-arbítrio, raça que? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Foi Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem estava em trevas era escravo de Satanás, era um escravo, um servo das trevas. Se Deus não vai com a luz à nossa vida, estaríamos em trevas. E que luz é esta, apóstolo? A palavra. A palavra ilumina os olhos do coração. Então, meus amados, ninguém é livre para escolher ou rejeitar a Deus. Vamos lá na profusão de palavra. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. E os hispânicos dizem, ponto. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi. João 6, 44 e 65. Ninguém, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. 65. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora o versículo chave das chaves. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu. Amado, não dá para lutar contra a verdade. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu, se da soberania, se da vontade de... Então aqui onde está dizendo, não, o homem recebe coisa alguma do céu, sim, ele quer, ele recebe, ele aperta Deus, ele rasga a Bíblia, ele bate de... Isso não serve, isso não é verdade, isso não é fundamento, isso não é solidez, isso é mentira. Então, a vontade do homem sem Cristo está corrompida, sempre pendendo para o pecado e para o mal. Romanos 8, 6 e 7 diz isto, olha lá. O pendor da carne, a inclinação, a vontade, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Porque, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Nenhum homem pode ter a ousadia de dizer, eu sou salvo porque eu decidi. Nenhum, por isso nós temos um testemunho. Quem nós éramos, o que Deus fez, quem nós somos hoje. Isso é o testemunho da nossa esperança, da nossa fé. Então, se você perguntar a você mesmo, você teria capacidade de se fazer o que você é hoje? Ninguém teria essa capacidade. Então, o homem sem Jesus está morto. Morto não tem vontade de reviver, está morto. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais pecados, ele está falando à igreja, andastes outrora. Como é que nós andamos outrora? Andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não pode mais atuar em nós. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, entre os quais também nós andamos outrora, as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos,
éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, eu gosto dessa expressão, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Agora digam todos comigo: pela graça sois salvos. É pela graça, não é por livre-arbítrio, é pela graça de Deus. Você quer dar um aplauso ao Senhor? Dê-lhe, por favor. Por exemplo, quando Jesus se aproximou do túmulo de Lázaro, Lázaro estava morto já há 4 dias, já cheirava mal. Maria e Marta não tinham mais esperança, achavam que ele ia ressuscitar no último dia. E Jesus disse: Lázaro! Então a minha pergunta é: Lázaro reviveu porque quis ou porque Jesus quis? Estava morto. Nós estamos aqui porque quisemos, estávamos mortos, ou porque Ele quis? Quem é o soberano? É Ele que detém em suas mãos o governo de toda a história. Amado, não tema nada das vicissitudes, das crises, dos problemas. Deus está empenhado em tua vida. Deus está empenhado pela tua empresa, pelo teu escritório, teu consultório, a tua loja, a tua oficina, teu trabalho. Deus está empenhado. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o Senhor da história da igreja. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é livre-arbítrio. Que loucura, que doideira as pessoas insistirem com uma coisa que não está na Bíblia, que tem corrompido a vida da igreja em séculos, amado. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É dom que Deus repartiu com os seus. Romanos 12:3 diz a palavra: pela graça que me foi dada, diga cada um de vós, não pensa além de si mesmo, além do convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus, viu? Até a fé tem uma medida. Você tem a mesma medida que eu. Ele tem uma medida que Deus repartiu. Deus deu uma medida de fé. Até a fé foi repartida por Deus. Ainda tem mais. Até o único arrependimento para a salvação também é dado por Deus. 2 Coríntios 7:10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Foi muito triste, amado, um indivíduo, chefe de família, fumar 40 pedras de crack, cheirar 2 tecos de cocaína, beber uma garrafa de uísque. É muito triste a pessoa não ter forças para sair de um vício, de uma dependência, de uma escravidão, da cartomante, do ocultismo. A pessoa está amarrada, ele é um escravo do pecado, é um escravo de Satanás. Por isso, essa tristeza do mundo. Você pensa que tem alguém feliz no mundo? Ah, mas apóstolo, não tem nada que te traga. O que disse Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja? Só aquele que te criou sabe o que é bom para a tua felicidade. Claro, você é uma mãe, você tem um filho, você que sabe o que é bom para o teu filho. Você é um pai dele. Assim foi Deus. Deus nos criou. Só Ele sabe, tem as condições de nos fazer felizes, amado. Pastor, mas tem um negócio, sexta-feira tem um samba, uma roda. Olha, você pode até soltar o esqueleto, mas feliz você não é. Pastor, mas tem a sexta-feira o happy hour. A gente sai, vai para um botiquinzinho, toma um negocinho, dança e tal, dá uma esqueletada para cá, esqueletada para lá. Parece bom, mas isso aí não vale nada. Isso é tristeza de morte. Uma tristeza do mundo que produz morte. O indivíduo dele, uma fumada de
maconha de LSD, ele fica, estou forte. No dia seguinte ele cai bêbado, nem se lembra, vomita, irmão, uma confusão. Ou então bebida alcoólica, mano. Outro dia nós íamos para casa, tinha um homem lá na rua, e vinha um, empurrava ele para o BRT, ele voltava lá e os carros passavam, e eu dizia, vai morrer, ele, sabe, é uma coroa, a soberba é a coroa do bêbado. Você viu, o bêbado pensa que é dono do mundo, ele pode tudo. E hoje quando vinham já tinha outro mais ou menos no mesmo lugar, porque tem ali um posto de gasolina que vende, além da gasolina, vende diesel alcoólico, já viu para todo mundo. Então, um senhor agarrando no outro, e o outro querendo ir para a rua. Olha que é triste. Isso é um mundo que produz morte, uma tristeza, que coisa triste viver no mundo. Não, mas apóstolo, eu quando saio para a balada, eu beijo 40 garotas, beija as 40 garotas. Você sabe, olha, quem vê cara não vê coração, quem vê boca não sabe o que tem dentro da boca. Ou você pensa que AIDS, tem uma pessoa que tem aqui uma placa e diz, cuidado, não me beije que eu tenho AIDS. Ah, mas AIDS não pega na boca, não pega? Então vai, arrisca a tua vida, vê se pega ou não pega. Quando Deus produz uma tristeza de arrependimento, sabe, da pessoa dizer, pô, não quero pecar, não quero errar, quero largar este mundo, quero ter paz, quero ter alegria, não quero ser movido a álcool, não quero ser movido a cocaína, crack, a farra, eu quero ter paz no meu espírito, no meu coração. Quem faz isto aqui para arrependimento da salvação, que não traz pesar, não pense você que você hoje é uma pessoa triste aqui na igreja. Ah, porque eu estou aqui triste, estou esperando acabar o culto. Pois, não, amado. Dentro de você há uma alegria inenarrável. O mundo não pode te dar isso. Foi o Senhor que te deu a alegria da salvação. Deus nos predestinou desde a eternidade para sermos salvos. 1 de Pedro 5,5 diz, rogo aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Olha, hoje em dia ninguém mais é submisso a pai e mãe. Pode ver esse filho de 14 anos dando chapada na cara da mãe, filho com 12 anos, porque eu vou me embora, com 12, 13 anos. Submissos aos que são mais velhos, outros sim tratam uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Olha, amado, quem acredita no livre-arbítrio é um soberbo. Ele quer igualdade com Deus e diz que Deus resiste. Mas ao humilde, aquela pessoa que diz, Senhor, jamais eu tocarei na tua glória, Pai. Eis-me aqui. Diz que Deus a este concede graça. Então, 1 minuto para terminarmos o culto. Deus é soberano, Ele tem piedade, Ele tem misericórdia de quem Ele escolheu. E eu volto a dizer isto publicamente, eu me curvo humildemente em louvor diante do Todo-Poderoso que me escolheu quando eu era um pecador indigno. Hoje eu sou um filho amado, um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo. Poxa, eu queria que você tivesse este sentimento, o mesmo sentimento que há em Cristo, que há no coração do seu apóstolo. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Gálatas 3,29 diz, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então nós somos descendentes de Abraão, somos da linhagem de Melquisedeque, somos de uma linhagem real, a linhagem de Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de Jerusalém. Somos a imagem e semelhança de Deus, somos um espírito com Jesus.
E quem é o autor de tudo isso? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Então eu queria que você agora, num minuto, agradecesse a Deus, louvasse ao Senhor, engrandecesse humildemente. Senhor, graças te dou, Pai, porque Tu és soberano, Tu tiveste piedade e misericórdia, porque Tu nos escolheste, Pai. A mim em particular, Pai, Tu me arrancaste do inferno, daqueles hospitais militares. Tu me impediste de uma amputação, Tu fizeste um milagre tremendo. Tu me tiraste lá do fundo de África, Pai, para que eu pudesse conhecer a Tua glória, ir para um seminário bíblico, conhecer a igreja do Deus vivo. Me trouxeste para o Brasil. Isto tudo foi Tua vontade, Pai, foi Tua soberania. O mundo apelou tantas vezes, Deus, mas a Tua vontade foi mais forte. A Tua soberania é mais forte em nossas vidas. Somos filhos amados, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Temos um sim, temos um amém do Senhor. Por isso nós Te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o único Senhor. Usa-nos, Pai, usa-nos para que a palavra corra e gente entenda e seja salva, porque Tu tens pessoas que cruzarão os nossos caminhos, colocados por Ti, Senhor, para nos ouvirem defender a razão da nossa esperança. A nossa oração é cheia de fé e carregada de alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Você sabe, há pessoas que fazem 5 anos de seminário e não entendem nada do que você compreendeu essa noite. Deus é precioso. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Pai querido, Pai amado, Pai bendito, pelo esse chamado, Senhor, porque Tu nos escolheste como Tuas ovelhas, e por isso, Senhor, nós somos felizes, Pai. Senhor, guarda-nos por onde quer que andemos, dá ordens aos Teus anjos a nosso respeito, Pai. Saímos daqui nesta noite, Senhor, para abrir os nossos lábios, para dizer que Tu és soberano, Senhor, nesta terra. Saia daqui feliz, porque Deus escolheu a você e a tua família para serem deles. Amém. Graça e paz. Aleluia.